E a Expressão Livre de hoje traz um assunto super interessante. Vamos falar sobre esporte. Vocês já ouviram falar da Patinsul? É sobre patinação, evidentemente, e é uma escola já tradicional que está no mercado já há mais de 30 anos, já conquistou diversos títulos e agora está, desde dezembro último, montou o mini grupo Together. Vamos falar a respeito disso. Comigo estão Márcia Schneider. Isso. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Obrigada por Tudo ter bem. vindo. Eu que agradeço. Regina Keffer. Tudo bem? Obrigada pela presença. Nós que agradecemos. E Samara Silva. Muito obrigada por ter vindo. É muito bom estar com vocês aqui. E meninas, como eu falei, nasceu em dezembro esse grupo. E como que ele surgiu? Por que ele surgiu? Qual a diferença dele? Quem me responde, Regina? O grupo surgiu da necessidade que nós vimos de agregar os patinadores nossos, que obtiveram vários títulos e assim como eles têm feito vários treinamentos, que eles conseguiram da parte técnica aprimorar, então a gente sentiu a necessidade de colocar esse grupo em foco no nosso clube para eles poderem ter mais oportunidades também de apresentar o trabalho deles. E qual que é a média de idade, assim? O nosso grupo, ele é um grupo média jovem por competir na categoria sênior. Então, como os nossos integrantes, nós não tínhamos integrantes adultos, nós temos só 3 adultos no nosso grupo, os outros seriam de categorias inferiores. Então, eles, obviamente, eles competem na categoria sênior em função da idade dos adultos, que são os nossos atletas destaques também, que é o nosso campeão Leonardo Zambuja, a nossa campeã de dança Letícia Borba e a nossa ex-atleta, hoje professora Samara Bettina Silva. E como que é para ti participar de um grupo assim, que vai estar em foco, que é o único grupo do estado que vai participar do campeonato, né? É grandioso, é gratificante, é um desafio bem grande. Justamente por ter retornado, né? Muito tempo parado e só dando aula, daí retornar a patinar não é fácil. E tá se sentindo tensa? Sim, tensa, nervoso, tudo que acontecia antes está voltando agora, mas... dizem que assim, o frio na barriga tu nunca perde, né? E quando tu perde, diz que daí é porque tu já não tá mais ligada naquele tipo de ramo de trabalho, né? Ou do que tu tem que fazer, a emoção, né? sempre tem. E são patinadores da Patinsul, mesmo de outras cidades, que estão vindo para cá. Isso. Quantas unidades hoje tem a Patinsul, Regina? Nós contamos com mais de 5 unidades em cidades, né, diferentes. Em algumas cidades nós temos mais polos de patinação, que no caso de Venâncio Aires, nós temos 3 escolas que a gente trabalha lá. Há muito tempo, inclusive, né? É um sucesso lá, cresce cada vez mais. Foram premiados lá, eu acho que ganharam cidadãos de Venâncio. A nossa atleta Fernanda Bortoluzzi, que é medalha de bronze no Sul-Americano do ano passado, ela integrou a seleção brasileira e conquistou o título. E ela foi a atleta destaque desse ano do município lá. Todo ano eles organizam esse evento muito legal, que eu acho assim que dá um valor muito grande para todos os tipos de esporte. E eles fazem a pontuação geral também, então eles têm destaque de cada esporte e a pontuação geral de todos os esportes. E a Fernanda, ela conquistou esse ano esse destaque esportivo de Venâncio Aires. Que coisa bárbara. Isso eu acho que é o que precisa, né? É a realização. Sim. E você, Márcia, no grupo, qual a sua participação? A minha participação. Eu faço os treinamentos junto com a Regina, né? A gente tem os horários de treinamento. Então, a gente acompanha o grupo nas viagens, na montagem de coreografia, que veio um pessoal de fora do Brasil auxiliar nisso. E a gente trabalha com o treinamento mesmo. É um desenvolvimento grande, né? Envolve todo mundo. E tem que arranjar tempo entre essas aulas, porque eu sei que tu não para. A Samara também não... Eu vejo as meninas... Todos os nossos atletas do minigrupo, no caso, exceto a Samara, que é professora também, né? Exerce outra função dentro do clube. Eles também competem em outras modalidades. 3, 4 modalidades, e eles têm que também treinar para essas modalidades.
Não é só um mini grupo que compõe a equipe de competição. O mini grupo é um elemento da equipe de competição, mas eles precisam treinar para as outras modalidades. Então a gente tem que encontrar um horário para juntar todo mundo que vem de outras cidades. Né? É uma rotina difícil de encaixar. Difícil de encaixar. Tem dificuldade de fazer também. Muitas vezes nós temos que treinar à noite, finais de semana. E aí, então, a gente vai tentando ajustar os horários de treino. E assim, estamos indo com sucesso por enquanto. E aí, com isso, vai entrar a família, apoio, tudo. Tua filha também patina, né, Sandra? Patina. E ela também já ganhou alguns prêmios, né? Já conquistou. Esse ano, inclusive. Deixar a mãezona comentar o que a filha... Ah, fala, conta. Quero saber. Ela ficou no Brasileiro? No Brasileiro. Ela ficou campeã brasileira na modalidade solo dance e vice-campeã brasileira na modalidade livre. Que bárbaro, parabéns. A gente sabe que a dedicação é bem grande, né? E tem todo aquele outro lado de organizar essa situação toda, né? Porque é um custo alto, é tempo, né? E a gente sabe que as pessoas têm dificuldade, às vezes, em apoiar, em ajudar financeiramente, né? E como é que faz todo esse... Eu sei que vocês fazem, eventualmente, alguma coisa com relação a isso, né? Como funciona? Eles têm feito vários eventos e o grupo de pais tem ajudado muito, né? Quanto a isso. Então, é difícil porque a gente realmente não tem patrocínio. Tem os apoiadores que o pessoal conseguiu até para as camisetas, assim, as coisas que ajudam, mas a gente precisa também de um apoio maior, porque eles estão classificados para o Pan-Americano, que é na Colômbia, em Bogotá, que vai ser agora, no mês de agosto, né? E como que foi vocês receberem essa notícia da seleção, de terem sido selecionados? Selecionados para Bogotá, a gente já sabia, né, que ia acontecer, porque nós participamos do Campeonato Brasileiro e Convocados, pessoal... na verdade, eu quis dizer. Isso. O pessoal foi muito bem lá, no Brasileiro. Então, a gente já sabia que seria convocado para o Pan-Americano. Mas a surpresa maior veio na nossa pré-convocação para o Mundial. Sem participar do Sul-Americano, já estamos convocados para o Mundial. E isso foi uma alegria, vamos dizer Como assim. que acontece isso? De já estar antes mesmo de participar, no caso? Como que funciona isso? Existe uma diretoria técnica na Confederação Brasileira. Então, de acordo com o pódio do Campeonato Brasileiro, são 3 vagas que ocupam para o Mundial de mini grupo, no caso. De cada modalidade. De cada modalidade são 3 vagas. Algumas modalidades são 2, né? Então, do mini grupo são 3. Então, como os 3 grupos que participaram, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado foram convocados para o Mundial. Né? Então, já respeita o pódio, que faz parte do regulamento da confederação, né? E além do Pan-Americano, vocês também estão... O mini grupo, na verdade, está convocado para o Mundial de La Vendée, na França. Quando acontece? Em setembro. Não, de 3 a 13 de outubro. E como que está essa expectativa, gente? Vocês vão fazer coreografias diferentes? Como é que funcionam essas coisas assim? Não, a coreografia é a mesma, né? Então, o que foi apresentado no Campeonato Brasileiro, agora vai ser apresentado no Sul-Americano e sempre aprimorando a parte técnica, Sim. Velocidade, né? Então, tem que fazer tudo muito bem executado, toda a coreografia tem que ser perfeita, né? Porque agora a gente vai encontrar adversários de toda a Sul-América, no caso, né? Sim. Que são adversários fortes. A Argentina, ela tem bastante... Sempre tem ganho bastante campeonatos internacionais, né? Então, a gente sabe que vai ser bem concorrido. E o nosso também é um grupo jovem, né? A gente começou... Acho que a nossa atleta mais jovem tem 13, né? 13, de 13 a 30...
Então, assim, a soma das idades, a média é 18. A média é 18, né? Mas, assim, temos atletas bastante jovens, com pouquíssima experiência em campeonatos internacionais, né? E eles vão competir contra patinadores muito experientes, que já participaram de muitas competições internacionais com uma idade de 22 ou mais em grupo sênior, mas muito parelhos todos eles. Então, assim, tá sendo uma aventura para eles, para nós como técnicos, né? Mas está sendo também muito gratificante, porque eles vêm nos surpreendendo com resultados, com qualidade de treinamento, com comprometimento, acima do que eu, como treinador, esperava inicialmente. Olhando o grupo assim, né? Que pouco homogêneo, né? Mas aí como muito determinados, muito focados, um apoio importante dos pais também. Sim, eu ia perguntar em relação a isso, assim, vocês fazem os jantares, ou fazem algumas rifas, alguma coisa assim, mas o apoio principal é da família, né? Os custos são da família, né? Ainda é. Ainda é, porque se você for pensar, a gente tem agora 2 viagens internacionais no intervalo de 1-2 meses, que é o Pan-Americano, e o grupo é composto por 9 patinadores, mais técnicos, né? Então, assim, a viagem ela acaba sendo onerosa, porque a gente tem gastos com alimentação, transporte, com hospedagem, tem todo o figurino, né? Equipamento, então acaba se tornando uma coisa muito grande isso. E já teve algum imprevisto nessas viagens? Ainda não. Que eu saiba. Alguma coisa? O grupo, assim, é uma das coisas que é muito interessante, né? Que a gente sabe que todos eles fazem o que eles gostam, eles estão patinando, eles treinam, eles... além do minigrupo, eles treinam individual, que foi de onde surgiu a nossa ideia, pelo fato de nós termos uma equipe de competição no Patin Sul, que a gente tem se destacado há muitos anos, já dá para dizer. E, então, nos últimos 10 campeonatos gaúchos, a gente tem ganho em pontuação geral. Então, a gente tem feito esse trabalho nosso e a gente idealizou isso em função de termos atletas com qualidade, né? Então, foi a primeira pergunta até que tu fizeste. E o que mais, assim, nos motiva é que a gente sabe o quanto que eles gostam disso e o quanto que não temos dificuldades com eles, quanto a viagens, eles não têm nenhum receio, entende? Então, isso é muito legal de trabalhar com todos eles. É muito prazeroso, porque a gente, à medida que acontece um campeonato ou alguma atividade que a gente tem, ou algum show, que a gente também faz shows, inclusive a gente... Durante o campeonato, fora, apresentação? Fora. A gente agora montou um mini show, no caso, que a gente está fazendo até para angariar fundos para a equipe de competição. É Show dos Campeões, que a gente intitulou, com os nossos campeões, né? Então, com coreografias em grupo, coreografias individuais, e a gente está vendendo esse show. Então, a gente até quer aproveitar hoje e fazer maravilhoso, é maravilhoso. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. A dica Sun Gallen de hoje é que durante as 3 últimas décadas, as pessoas tiveram mais tumores de pele do que todos os outros tipos de câncer combinados. Além disso, é esperado que 1 em cada 5 indivíduos desenvolva câncer de pele ao longo de sua vida. Instituto de Oncologia Sun Gallen, Núcleo Melanoma. Cuide de sua pele. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de vidas.
Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico, Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297. E a Patin Sul, inclusive, é a pioneira, não é? Aqui na região, foi a primeira que surgiu, Sim. depois que vieram as outras. Sim. As outras escolas foram surgindo até em função de que Eram os suas alunas. próprios atletas foram se especializando, as minhas alunas, e foram tomando gosto e abrindo escolas, não só em Santa Cruz, tem outros profissionais em outras cidades que surgiram do nosso grupo, no caso, né? Sim, sim. A Márcia mesmo teve escola já de patinação em outra cidade. É mesmo? Teutônia. Ah, eu não lembro, não conheço, sim, Teutônia. Teutônia. E algum momento, assim, de êxtase gratificante em São campeonatos? vários, né? Ah, isso sempre tem. São vários, assim como também a gente comenta, né, que o friozinho esse na barriga sempre tem, né, que a Samara estava comentando. Para nós técnicos, cada campeonato, cada Copa, cada evento que eles participam, a gente sempre fica muito, além de emocionada, assim, com todo o que o reconhecimento também do trabalho da gente, que a gente consegue alcançar vendo eles na pista executando. Então, até ontem mesmo a gente participou de uma Copa em Canoas, um evento lá da escola. E foi muito legal, porque essas Copas reúnem atletas que estão iniciando, sabe? Alguns até nem são federados. E, então, nós também, agora esse ano, nós estamos com a nossa 19ª Copa Sul. Também nós fomos os pioneiros em Copas. E isso também é uma coisa legal, sabe? O tempo vai passando e a gente vai lembrando tudo que já foi feito. A história é linda, né? É muito legal. E o fato de não comparecer, por exemplo, às Olimpíadas, não tem patinação, né? Não. Por que não, gente? Esse é um esporte tão lindo, né? É que ele precisa muito mais do que ser bonito, ele precisa uma organização muito forte, isso ainda o Brasil carece... dos profissionais, então... O Brasil carece de uma organização melhor das federações e confederações, né, para fortalecer o esporte. Isso ainda é muito falho. Então, isso me leva a crer que é um dos motivos pelo qual a patinação não é um esporte olímpico. A patinação no gelo, sim, né? Mas a patinação sobre rodas, não. O hóquei sobre patins, acredito... né? O hóquei sobre patins é uma atividade, um esporte olímpico. Então, por isso vê, e é tão forte lá fora, e a gente vê que eles saem do Brasil, vocês saem do Brasil para participar de campeonatos grandiosos, e no Brasil, por exemplo, que nem quando teve a Olimpíada não esteve, e nas demais Olimpíadas também nunca esteve presente. É muito engraçado ser tão forte em outros países, né, com esses campeonatos. E consequentemente a gente também não tem um apoio do governo. Daí, por exemplo, o pessoal vai para o Mundial, não se ganha ajuda nenhuma de custo, nem de uniforme, nem de equipamento, muito menos de transporte, né? E aí acaba inviabilizando o esporte para as massas e ele fica muito restrito. E acaba isso também sendo um motivo pelo qual ele não é um esporte olímpico. O fato dos governos municipais, já começa, né, municipal, estadual, brasileiro, de não apoiar atletas que levam o nome da sua cidade, do seu estado, do seu país para fora, com tanta honra, com tanto empenho, quer dizer, mas se lá fora se destaca, quando volta todo mundo quer, né? Daí tem as suas honras, mas ajudar a manter, ajudar a levar, a gente não encontra esse patrocínio. E eu sou suspeita para falar, porque eu sei disso por conta da minha pequena, que também está indo agora para a França, né? E é muito difícil, A gente consegue sim apoiadores, patrocinadores, mas assim, é a gente que corre atrás, é a gente que briga, são pessoas que confiam no trabalho da gente, mas é muito difícil, viu? É como tirar água de pedra, não é? É bem difícil. É bem difícil. E aí, o fato de não ser um esporte olímpico vira um argumento também, né? Para não destinar recurso. Acaba se destinando recurso para esporte olímpico. Mas como que o nosso esporte vai se tornar olímpico se ele não tem incentivo? Exatamente. Né? Então,
É uma questão que eu acredito que se as nossas federações e a nossa confederação fosse organizada de forma mais coerente, mais forte, não só no Brasil, né? Se houvesse um objetivo comum, talvez isso acontecesse, mas eu acredito que ainda demora. É muito difícil isso. Assim, a gente vai vendo mais a fundo, é muito difícil, porque realmente a falta de apoio é uma coisa triste, é uma coisa muito triste, porque principalmente a dissimulação. Não, conta com a gente, não, nós vamos apoiar, e ano vai, ano entra e dá tudo numa mesma, né? Algumas vezes nós já conversamos, eu e a Regina e outros professores, que como as crianças que patinam, crianças e adolescentes, são crianças diferentes. Sim, né? o esporte na vida da criança é tudo. Tudo. Disciplina na escola, em casa, né? Comprometimento. São crianças que começam a sair mais tarde, né? Que dificilmente vão consumir álcool em excesso, quase impossível, cigarro, essas questões todas, entende? Então, o esporte, ele tem um valor social muito, muito grande. E na patinação a gente consegue ver como as meninas são diferentes daquelas com quem elas convivem no seu grupo, né? Então, existem muitos motivos para incentivar o esporte. Sim, e hoje mesmo, com a tecnologia do jeito que tá, desde cedo as crianças já têm celular, tem jogos, tem um monte de coisa. O fato delas saírem de dentro de casa e praticarem um esporte, ter amor por aquilo, viajar, o empenho das famílias também, sabe, a união, porque tu precisa de uma união de família, tudo, então é a recuperação de valores, né? Sim. É muito forte isso. Eu percebi, assim, maior, eu não digo interesse, sabe, mas que os pais têm procurado atividades, né, principalmente também na patinação, a gente sabe que os pais procuram pelo fato de saberem, eu acho que até pelo o retorno que o nosso próprio trabalho tem feito, assim, ou tem aparecido, porque Sim. a gente sempre também procura... Tanto é que eu fui lá pedir para vem aqui, fala comigo. Isso, e tanto é que a gente tem o apoio da mídia, assim, em Santa Cruz, dentro do possível que a gente consegue, nosso espaço, né, no esporte, e que nem a oportunidade também que está dando para nós. E nós, assim, no caso com o poder público, a gente tem o apoio de conseguir ocupar os espaços no Parque da Oktober para os treinamentos, no pavilhão 3. A gente tem o pavilhão 3 já faz bastante tempo que a gente consegue utilizar lá aquele espaço. Um tempo atrás eles deram uma arrumada no piso, então já melhorou bastante. E alguns horários assim a gente tem para os atletas do internacional, para eles poderem executar treinamentos, né? Mas sempre, claro, o calendário respeitando as atividades municipais que existem no Parque da Oktober. Não é um local assim para ser usado à vontade, que é exclusivo, né? Para a prática do esporte em si. A gente sempre tem dividido, sim. A gente tem sempre de forma amigável, sempre tem também consegue fazer dá para dizer essa troca, né? Mas eu acho que é muito fica pouco inviabilizado muitas vezes. Não, o município pode muito mais, até porque a gente está sempre ali, a gente paga os seus impostos, primeiro não pagar. Vê o que acontece. Né? Na hora das eleições, eles estão ali, oferecendo tudo, não, tudo é possível, tudo é ótimo. Agora, a hora que as pessoas precisam de apoio, a hora que as pessoas precisam de ajuda, sim. E mais, o que eu acho assim, bastante desagradável, o pessoal tá com uma mania muito feia de você manda mensagem, eles falam, não, eu vou ver e eu vou te dar um retorno, já você vai ter esse retorno, e esse retorno, entrando, saindo, não, porque eles não se dignam a te dar uma resposta negativa. O governo não é sequer educado com as pessoas. E no caso do minigrupo, né, a gente precisa de muito espaço físico para treinar. Né? Eles têm que andar em velocidade, né? O grupo é grande. Quando é um treinamento individual, tu consegue fazer ele fragmentado e ocupar o espaço que tu tens. Exatamente. Mas o minigrupo, ele precisa de espaço para executar a coreografia, porque quando a gente chega nos campeonatos, mesmo gaúcho, nacional, ainda mais os internacionais, a pista é grande. E aí tudo que a gente treinou acaba se perdendo se eles não conseguem se encontrar numa pista grande e não conseguem
produzir a coreografia num espaço maior. Até porque tem, os regulamentos evidentemente devem dizer, ou não é, Sandra? Alinhamento, precisão. Todo esse ocupar o espaço que tem que ser ocupado pelos patinadores, no caso você que é patinadora, tu sabe que tu tem um espaço que tu tem que ocupar. Se tu não ocupa, tu também deve perder ponto. Com certeza. E, por exemplo, lá no Pan-Americano ainda a gente vai sofrer os efeitos da altitude, né? Então, além de a gente patinar num lugar muito maior, tem ainda as questões de adaptação respiratória. Então, pra gente é muito importante conseguir treinar em espaços maiores, né? E, claro, a gente entende que tem outros esportes em Santa Cruz que também têm o direito ou a necessidade de usar os espaços. Mas, realmente, pra gente é fundamental para o minigrupo conseguir treinar, por exemplo, no poliesportivo. O poliesportivo, ele tinha as mesmas dimensões do brasileiro, da pista do brasileiro. Né? E para tu manter alinhamento, tu tem que treinar no espaço que tu vai competir. Sim. E isso dificulta muito o trabalho da gente. E no caso agora desses outros internacionais, todos têm o tamanho do poliesportivo ou eles chegam a ser maiores? Sim, não, são maiores. São maiores. Meu Deus, como faz? Porque a gente faz milagre às vezes. Faz o que dá. Né? O que me chama atenção, assim, na cidade de Santa Cruz é o seguinte, nós trabalhamos já, né, como a gente já falou, 34 anos, ano que vem são 35. E as pessoas, a comunidade sempre apoiou, acha legal o trabalho, sempre participa das apresentações. Dos shows, os nossos shows, dá para dizer assim que a gente leva as famílias dos patinadores, né? Porque eu acredito pra fechar que o ano, né? quando fecha o ano e tal. Mas a gente, me parece que o que talvez as pessoas, ou o poder público, ou a imprensa até não entende, que nós somos um clube grande. Força, que leva o nome da cidade, né? Estado. Eu não posso nem dizer que eu sou suspeita a falar, né? Porque eu sou a técnica do clube. Mas a gente já trabalhou com várias gerações de Santa Cruz, várias patinadoras já são profissionais na área da medicina, na área do direito. Então, são vários atletas, pessoas que saíram com muita personalidade do esporte, que é a patinação, né? E também o que eu gostaria de enfatizar é que a patinação artística, ela envolve muitas modalidades e não é só como um jogo de vôlei, por exemplo. Tu vai lá e tu joga, tu tem um jogo de vôlei, tu vai lá e joga o futebol, né? Tu vai lá e joga o basquete. Não. A patinação, o nosso clube é um dos únicos no Brasil que trabalha todas as modalidades. Inclusive, a gente compete com clubes grandes como Palmeiras, a gente compete como São Paulo Futebol Clube. E o nosso clube Patin Sul é uma associação de pais que compete de igual para igual com um clube grande. E com o número de atletas que a gente trabalha, com o número de modalidades que a gente trabalha, esse ano o nosso clube conquistou o 3º lugar no geral do Brasil. Entendeu? Isso é muito forte, né, então gente? foi o primeiro lugar, foi foi o clube de São Paulo, segundo lugar o clube de Brasília, que o Brasília é muito forte na patinação também agora, tem vários patinadores, os clubes lá são grandes, né? E nós, do Rio Grande do Sul, ficamos em 3º lugar. E do Rio Grande do Sul, 11 clubes participaram do brasileiro. Então a gente sabe que ficaram entre os 3 primeiros. Sim. Isso é um trabalho bem feito, né? Qualidade, a gente dedicação. Gostaria muito que o minigrupo tivesse um apoio, que a gente pudesse conseguir conquistar algum apoio de alguma empresa, porque a gente vai levar o nome da empresa para tudo que é lugar. A gente vai fazer vários shows também, vai fazer várias apresentações divulgando o nome da empresa, porque esse é o retorno. A gente pode também tem oportunidade de trabalhar com oficinas, né? Então, se for uma empresa, no caso, os patinadores do minigrupo têm toda a experiência para trabalhar com oficinas de patinação com iniciantes. A gente pode fazer N coisas, entende? Então, até a nossa oportunidade hoje aqui no teu programa é essa, para buscar o apoio que a gente está necessitando, mas né? É uma oportunidade que nós em 1900 e sei lá, bolinha. A gente a minha mãe trabalhando assim, bolinha. Mas em acho que foi em 2013, 2014,
nós tivemos a oportunidade de classificar grupo de show e nós não conseguimos levar para o Mundial. Por falta de recursos financeiros. Recurso financeiro. O Mundial foi na Espanha, agora eu não lembro qual ano que foi, mas eu vou lembrar. São muitas coisas. Eu vou deixar as crianças falar. Que a Regina falou, né, que os nossos atletas eles competem em várias modalidades e aí foi lançado mais esse desafio do minigrupo e eles conseguiram então conquistar essa vaga e foi um desafio extremamente novo para eles porque uma coisa é patinar individualmente, outra coisa é patinar em grupo. Tem que ter uma simetria, né? Não, e tem que ter resiliência, tu precisa te adaptar ao outro. Quando tu patina individual, tu te preocupas com o teu desempenho. Com o teu desempenho. E ele é tua responsabilidade. Não pode querer se sobressair em cima dos outros porque dá tudo errado. Ele é tua responsabilidade, o mérito é teu, o ônus é teu também. Quando se trabalha com um grupo, todos são responsáveis. Né? E isso tem sido uma aventura, uma experiência muito, muito nova que tem dado certo, né? E acredito que isso contribua para eles como atletas individuais, como parceiros de clube, como colegas de competição. Isso é muito importante. Não é fácil trabalhar em grupo, né? Sim. Então, não é muito legal porque... Tu lida também com as pessoas querendo, né? Se às vezes um quer ser melhor que o outro, quer aparecer, não dá. Que quem participa é um trabalho que vem, que tem que ser desenvolvido já desde pequenininho. Os competidores, eles têm essa coisa de querer se sobressair. É natural, né? E no grupo eles sabem que o grupo tem que sobressair. Exato. Mas isso, Regina, eu percebo visivelmente que vocês trabalham no grupo desde os pequenininhos. Eu sou suspeita para falar porque a Regina, a minha filha faz patinação com eles, né? Mas é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito bem feito, é um carinho com essas crianças fora do comum. Então, assim, desde pequeno eles já treinam essas crianças, inclusive porque tem que ter tudo junto, né? Tu tem que ter a dedicação, tu tem que ter a coreografia, tu tem que ter paciência, não é, Samara? Bastante. Porque as crianças não sabem, elas vão começar a aprender que elas têm que respeitar o próximo, que cada um tem seu espaço e que juntos eles vão longe. E isso eu vejo que essa disciplina é muito bem ensinada e com um carinho, uma dedicação, que, olha, eu nunca vi em nenhum clube ainda. É uma coisa assim de outro mundo, sabe, gente? É muito bonito de ver o trabalho de vocês. Então, assim, parabéns. Desejamos todo o sucesso do mundo para o minigrupo. Vamos ficar acompanhando isso, as novidades que surgirem, vamos noticiar. E quem sabe quando um pouquinho antes de vocês irem, ou até quando vocês voltarem, a gente senta novamente para conversar. Ia ser um prazer. Queremos saber tudo o que aconteceu, todos os detalhes. E a gente agradece a oportunidade, né, de estar aqui conversando contigo, falando um pouco do nosso trabalho, do Clube Patins Sul, que... Eu já venho acompanhando há muito tempo, até quando a minha filha não patinava lá com vocês, eu já acompanho há muito tempo. Gravei eventos de vocês no final do ano, inclusive eu vou pedir para o Cris colocar imagens do show de final de ano que nós temos, porque nós acompanhamos, nós gravamos já.
Então, eu vou pedir que ele coloque para vocês verem como é bonito, desde os pequenininhos até adultos, nem que sejam flashes rápidos, mas assim, para vocês poderem ter uma noção do que é. Gente, muito obrigada, eu dependo de vocês também para ter um bom programa, então gratidão para vocês por terem vindo e em breve voltamos a conversar. E vocês de casa, espero que tenham gostado. E aí, ó, aí tá a dica, hein? Quem quiser apoiar, por favor, procurem o grupo, que eles estão à disposição. E se também não tiverem o contato deles logo na hora, quiser procurar o programa, podem procurar o programa que nós encaminhamos vocês, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Obrigada.